Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um projeto de um balcão de cozinha, com pia no desenho. Nós vamos fazer a planta baixa, a vista frontal, ortogonal e a perspectiva. Olha, esse vídeo aqui tá top, tenho certeza que você vai aprender muita coisa bacana. Então fique comigo até o final do vídeo. Se tiver dúvida, deixe nos comentários que eu respondo em seguida. Beleza? Bora lá então começar? Ok, pessoal, então vamos começar a construção do nosso ambiente em perspectiva. Eu vou usar o escalímetro, tá? Com escala de 1 por 25, onde cada número aqui vai ser 1 metro. De 0 aqui a 0,5 é 50 centímetros, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros, 3,5, 4 metros. Então nós temos aqui 4 metros na escala de 1 por 25, onde nós vamos marcar aqui na nossa folha, tá? Centraliza, tá? Mais ou menos na folha. Eu não vou passar medida, porque não precisa ser tão exato essa centralização. Se você não tiver um escalímetro, não tem problema. Eu vou passar para você depois a medida da régua. Então vamos riscar aqui, ó, 4 metros, tá? Na escala de 1 por 25. Na régua, ó, vai ter exatamente 16 centímetros, tá? Então pode riscar aí na régua 16 centímetros. O pé direito, tá? Nós chamamos de pé direito, a altura do chão até o teto, ele vai ter 2,60 metros. Então eu risco aqui no escalímetro 2,60. E na régua, para quem estiver usando a régua, vai ter exatamente 10,5 centímetros, tá? Então risca aí 10,5 centímetros na régua. Bom, e agora é só fechar aqui o retângulo, tá ok? Agora você vai colocar a régua de uma ponta a outra, tá vendo? Do lado esquerdo e do lado direito, e vai riscar, sem medida, tá? Vai fazer assim desse lado também, a mesma coisa, de ponta a ponta. Bem aqui no meio, você vai fazer um risquinho só para marcar o encontro, que seria aqui, nesse encontro desses dois riscos, o nosso ponto de fuga, beleza? Eu vou deixá-lo marcado aqui, para quando nós formos fazer a modulação aqui em perspectiva. Vamos fazer a janela? Ó, a nossa janela está com 1,10 m do chão. Então eu vou marcar aqui no escalímetro, marquei aqui 1,10 m, faço uma marcação, certo? Só para eu ter a referência. E agora é o seguinte, essa janela vai estar centralizada exatamente aqui no ambiente. Então ela vai ter 1,50 com 1,25 de cada lado. Então eu vou colocar aqui 10, 25, vou marcar, tá? Vou fazer um risco para marcar. E aqui eu vou marcar 1,10, 1,20, 1,25, ok? Então eu posso marcar aqui, ó, certo? E aí eu posso encontrar aqui onde eu marquei. Na régua, você vai deixar exatamente 5 centímetros, vai marcar. A janela vai ter 1 metro de altura. Então vamos lá, vamos riscar aqui 1 metro desse lado, 1 metro aqui, e vamos encontrar agora. Olha, na régua, você vai deixar com 4 centímetros exatos. A altura da janela na régua do chão vai ser 4 centímetros, ponto 4. Então nós criamos um ambiente, certo? Parede do fundo, piso, teto, parede do lado direito e do lado esquerdo. Então esse aqui é a perspectiva. Agora nós vamos fazer a planta baixa desse ambiente e a vista frontal ortogonal com a modulação, beleza? E por último nós vamos fazer a modulação em perspectiva, usando o ponto de fuga. Então agora eu vou pegar uma outra folha, beleza, pessoal? Ó, eu vou marcar o meio da folha e vou fazer uma divisão aqui, beleza? Tá? Para utilizar aqui embaixo, nós vamos fazer a vista frontal. E aqui em cima nós vamos fazer a planta baixa. Ok, pessoal? Então lembrando que tanto a planta baixa como a vista frontal vai ser desse ambiente aqui em perspectiva que nós criamos. Então nós vamos começar fazendo parede do fundo
e depois as paredes laterais, ok? Vamos pegar o escalímetro, escala de 1 por 25, nós estamos usando. Vamos posicionar aqui na folha. Vou virar aqui para ficar mais fácil, para aparecer os números, né? Então lembrando que o nosso ambiente ele tem 4 metros da parede do fundo. Eu vou fazer mais para a esquerda, para depois fazer umas anotações aqui do lado direito, tá? Umas considerações aqui. Nós vamos riscar os 4 metros, lembrando que na régua é 16 centímetros, tá? E aí, a partir daqui, a gente risca sem medida para cá, tá? Esses riscos aqui das laterais não precisa de medida, porque o nosso foco é a parede do fundo. Ok, pessoal? Então agora vamos fazer o engrosso da parede para ficar bacana a nossa planta, ó. Ok, pessoal? Então olha só. Nós fizemos a parede do fundo, parede 1, parede 2 e parede 3, correto? Então seria parede 1, parede 2 e parede 3. Então são essas paredes aqui para você identificar. Parede do fundo, parede direita e parede esquerda. Ok? Vamos fazer então a janela. Ela tinha 1,25 de cada lado. Então vamos posicionar a régua aqui bem certinho. 1 metro, 1,10, 1,20, 1,25. Vou marcar aqui. E aqui desse lado eu também marco 1,25. Certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um risco que vai representar a nossa janela. Então agora nós vamos fazer aqui a vista frontal. Lembrando que eu não preciso desenhar o ambiente todo. Vou marcar aqui os 4 metros, bem embaixo na folha. Ok? Então já marquei aqui os 4 metros. E agora eu vou fazer o pé direito aqui. Não preciso fazer o pé direito total. Como nós vamos fazer só a parte de baixo dos armários, então eu vou deixar aqui 1,80 mais ou menos de altura. Beleza, pessoal? Então nós não vamos ver o teto finalizado aqui na vista frontal. Então subimos aqui. Não preciso fazer aqui corte porque não é perspectiva, essa vista frontal é ortogonal. Então nós vamos fazer a planta baixa e depois nós vamos vir aqui para frente. Vamos fazer a janela. A janela, lembra que ela estava com 1,10? Aqui é 4,4, tá? 4 centímetros, ponto 4. E aqui você pode deixar uns 7 centímetros. Então vamos lá. Marquei aqui 1,10 de altura. Então vou marcar desse lado 1,25. Vou marcar desse lado aqui também. E daqui eu encontro os pontos. Faço um risco. A janela tem 1 metro de altura, porém, como eu não fiz o final do nosso teto, eu vou parar aproximadamente aqui paralelo com esse risco. Eu poderia fazer cada qual em uma folha, separadamente. Mas eu vou fazer assim para ficar melhor, para a gente ver os dois, né? As duas vistas, baixa e frontal. Beleza, pessoal? Agora nós vamos começar a fazer a modulação, os móveis. A profundidade dos balcões nós vamos deixar com 60. Então eu vou puxar aqui no escalímetro, ó, 60, vou marcar aqui. Fiz uma marcação de 60 centímetros. Na régua, você vai deixar, ó, 2 centímetros, tá? 1, 2, quase 2,5, tá vendo? Que é um pauzinho a menos aqui, ó. Então seria 1, 2 centímetros, ponto 4 milímetros. Eu vou marcar 60 também. Agora fica mais fácil para eu riscar. Ok, pessoal? Então, nossa parede tem 4 metros, correto? Nós vamos trabalhar com 3,95. Nós vamos deixar uma folga de 2,5 centímetros de cada lado. Por quê? É uma folga de medida de segurança. Porque se essa parede estiver fechando ou essa um pouquinho, então se você fizer um móvel com 4 metros justo, ele corre o risco de não entrar. Tá? Então a gente sempre deixa uma folguinha dos lados e trabalha com arremate, com acabamento. Então nós vamos marcar os 3,95 considerando uma folguinha para cada lado. Ó. Beleza, pessoal? Na régua vai ser uns 2 milímetros. Então nós temos 3,95 aqui no escalímetro. Partindo aqui dessa lateral, né, que seria a lateral do móvel, eu vou marcar o primeiro módulo aqui, que vai ser uma porta de abrir, de giro, 50 centímetros. Do lado nós teremos um gaveteiro triplo, ele vai ter 70 centímetros.
Eu vou marcar aqui 70 centímetros. Em seguida, nós vamos ter um porta-toalha, um toalheiro, que vai ter 25 centímetros. Aqui eu vou ter um gavetão com pistão inverso, que é para pia, que vai ter 1,10 m. Aqui eu vou ter um balcão duplo, né, com portas de abrir, que vai ter 90 centímetros. E aqui o que sobra, que é 50 centímetros. Então, a partir daqui, da onde eu marquei, eu posso riscar para o fundo. Ó, tá? Estou fazendo a marcação em planta baixa aqui. A divisão da modulação. Cada divisão dessa aqui é um módulo. Então, eu já fiz a separação de cada peça na vista baixa, na planta baixa. O que é importante eu anotar aqui, por exemplo, se eu fosse fazer esse projeto para uma marcenaria? A profundidade, ó. A profundidade eu puxo aqui, certo? Correto? E vamos marcar 60 centímetros. Eu vou marcar em milímetros, tá? Que é 600, ó. 600 milímetros é 60 centímetros. Beleza, pessoal? Então, aqui no meio vai ser a nossa pia. Agora, nós vamos passar essa modulação de vista frontal para o nosso ambiente aqui. E na régua, pessoal, ó, vou passar a medida para vocês na régua. Esse primeiro aqui, ele vai ficar exatamente com 2 centímetros. Esse segundo, ele vai ficar com 2,9, tá? Quase 3, ó, menos um pauzinho, 2,9. Esse outro aqui vai ficar exatamente com 1 centímetro. Aqui nós vamos ter 4,5 centímetros. Aqui nós vamos ter 3,6, que é 3,5 mais um pauzinho. E aqui ficou com 2 centímetros exatos, porque aqui é 50, igual esse aqui que é 50. Então agora, para fazer a vista frontal, o que nós precisamos saber? Quantos centímetros os balcões vão ficar afastados do chão, porque eles não ficam diretamente no piso. Então eu vou deixar com 20 centímetros. Vou marcar aqui, ó, 20 centímetros. E vou marcar desse lado também 20 centímetros. Marcar aqui os 3,95 logo, né, considerando a folguinha dos dois lados. E agora é o seguinte, nós vamos marcar a altura dos balcões. Normalmente os balcões, eles têm 70 centímetros, tá? Então vou marcar aqui no escalímetro, ó. Vou marcar 70 centímetros desse lado aqui também. Ok, e agora eu posso encontrar. Então, eu tenho a altura do chão, a altura dos balcões. Já vamos marcar isso aqui. Então, aqui nós vamos marcar 20. Eu vou marcar em milímetros, tá? Que é 200. Vou trazer para cá uma setinha para ficar mais nítido. Tá? 200 são 20 centímetros. E aqui nós temos 700, tá? Que seria 70 centímetros de altura. Então nós temos a altura dos armários, dos balcões 70, né? 700, que é 70 centímetros. E a distância do chão nós temos 200 milímetros, que é 20 centímetros. Então, a altura total de 90 centímetros, 900 milímetros. Beleza? Então, nós vamos trazer agora essas divisões para cá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o primeiro, que é 50 centímetros, lembra? 50. O segundo era 70. O terceiro aqui, o toalheiro, era 25. Tá? Aqui, o da pia, que é o gavetão com pistão inverso, é 1,10 m. O segundo aqui era 90 centímetros e sobrou 50 do último, ok? Então agora nós vamos riscar. Então nós já fizemos as divisões. Vamos definir aqui o que é gaveta. Então aqui vai ser gaveta. Eu vou achar o meio. 70 centímetros vai ser 35. Então 10, 20, 35.
E vou trazer o risco na horizontal. Vou trazer para esse aqui também, com o pistão inverso. E vou dividir aqui no meio, mais uma divisão aqui no meio, onde vai ser duas gavetas. Olha, esse aqui de 90 são duas portas, certo? Duas portas de 45. Então eu vou marcar 10, 20, 30, 45. Então como que eu vou identificar as portas de giro, o lado de abertura da porta? Eu posso fazer isso com o próprio puxador, né? A representação de um puxador. Por exemplo, se eu colocar um risquinho aqui, obviamente eu vou ter um puxador, identificando que a porta vai abrir para a esquerda. Se eu colocar um risquinho aqui, obviamente eu estou representando também um puxador, onde a porta vai abrir para o lado direito. Aqui, por ser um balcão duplo, as portas vão abrir do meio para fora. Então eu posso representar dessa forma, super simples, né, para a marcenaria entender. E os gavetões, simples, só fazer um risquinho. Lembrando que esse aqui é um desenho em 2D, tá? Não é um desenho em 3D, é um desenho ortogonal. Então eu não tenho a profundidade aqui. Eu só tenho, é um desenho em 2D, eu só tenho duas linhas, horizontais e verticais. E esse aqui é um porta-toalha. Vou fazer a representação aqui dos dois tubinhos, né, do porta-toalha, aqui como se fosse um pano. Posso também representar uma pedra aqui de granito, lembrando, ó, que aqui nós deixamos um afastamento para um acabamento, então, né, um fechamento, nós vamos simular aqui, ó, esse fechamento. E agora eu posso também representar aqui, ó, a pedra, né, granito, de fora a fora aqui da parede, de parede a parede. E agora o que falta no nosso desenho? Tá faltando agora apenas colocar a largura das modulações, para que a marcenaria possa interpretar. Esse primeiro nós temos 50 centímetros, que é 500 milímetros. Esse segundo é 70, vou colocar 700 milímetros. Esse aqui é 25, então são 250 milímetros, tá? 25 centímetros. Esse é 1.100, 1,10 m. Esse aqui é 90 centímetros, então é 900 milímetros. E esse último aqui é 50, que é 500. Certo? Então aqui eu tenho a especificação de cada módulo. Ok, pessoal? Então com essas informações, a marcenaria já consegue produzir esse móvel. Se a marcenaria ela já tem um padrão, né, de fabricação, de gaveta, padrão de fundo, né, fixação de fundo, de peças frontais, né, os frontais que tem cada peça. Então a marcenaria, apenas com a indicação das medidas, ela já consegue fabricar a modulação. E apenas com essa folha aqui, o montador já consegue montar. Porque é um armário simples, de fora a fora. Eu já estou identificando cada peça aqui, a posição delas. Estou identificando a largura, a altura e distância do chão e a profundidade para a marcenaria produzir, ok? Se eu fosse fazer uma legenda, um pedido desse aqui constaria 2 balcões de 50 centímetros. Então vamos lá, vamos colocar aqui modulações. Então nós teríamos nesse pedido 2 balcões, são iguais, então seriam 2 balcões com 50 centímetros ou 500 milímetros de largura. Nós teríamos um gaveteiro triplo. Vou colocar aqui gave, né, de gaveteiro triplo, de 70 centímetros, que seria 700 milímetros. Um porta-toalha ou um toalheiro. Vou colocar toalheiro para ficar 25 centímetros, 250 milímetros. Teríamos um gavetão para pia, que aí a marcenaria já sabe que é com o pistão inverso, né? Que se é para pia tem a cuba. Então, o de cima é pistão inverso, o de baixo é gavetão. Um gavetão, vou colocar gave.
1,10 m seria 1.100 milímetros. E nós teríamos, por último, um balcão duplo, que são 2 portas. Um balcão duplo, 90 centímetros ou 900 milímetros. O que mais que nós poderíamos colocar aqui, ó? Cores em MDF. Por exemplo, caixas, que seria todo o corpo do móvel, né? Toda a caixaria, tirando as frentes, que são as portas. Então seria caixas branco, TX, e frentes, que seriam as portas, tá? Todas as portas, todas as frentes. Vamos colocar um pau-ferro, vai. Eu acho essa cor muito bonita, cara. Espessura 15 milímetros. Tá? Então tenho modulação, tenho cores e tenho espessura. Aqui eu tenho profundidade, tenho altura, distância do chão e tenho a largura de cada peça. Certo, pessoal? Então, isso aqui é a representação em planta baixa, vista frontal do nosso ambiente aqui de 4 metros, né? Então nós temos aqui 4, tá? Essa aqui é a perspectiva e aqui nós temos a planta baixa e a vista frontal. Agora vamos trazer esse desenho para cá, que seria o desenho artístico, né, de apresentação para o cliente, beleza? Tá, lembrando que eu deixei uma folga dos lados, já vou até marcar aqui, ó, trabalhando com 3,95, ó. Então vai ser aqui. Então nós deixamos do chão 20 centímetros. Então vamos marcar aqui 20 centímetros. E a altura da modulação é 70 centímetros. Então vamos marcar aqui 70 centímetros. Vou marcar desse lado também. Então aqui eu posso encontrar, posso encontrar aqui, ó, beleza, pessoal? E já fechei embaixo também, tá? Então eu deixei 20 centímetros do chão e fiz 70 centímetros de altura. E agora eu vou marcar aquelas modulações lá, né, ó, 50 centímetros, 70 centímetros, 25 centímetros do toalheiro, 1,10 m do gavetão da pia, 90 centímetros do balcão e sobra 50 centímetros. Lembrando que a profundidade é 60 centímetros, então do ponto de fuga, eu vou parar o meu escalímetro aqui, nessa ponta aqui, e vou trazer 50, 60 centímetros. Paro aqui. Como o ponto de fuga está exatamente no meio, então eu posso marcar 60 centímetros para cá. Tá, pessoal? Lembrando que desenho em perspectiva cônica, né, com ponto de fuga, tem a distorção do desenho. Então aqui na frente, por exemplo, vai ser 50 centímetros, aqui no fundo, só que na frente já não vai ser mais. Então vai ter a distorção, o desenho vai abrir. Tá? Se o ponto de fuga tivesse deslocado, então aqui seria 60 centímetros, mas aqui não. Tá? Então teria que trazer a medida por uma ponta e a outra eu faria na proporção. Então desse lado a mesma coisa, eu vou parar meu escalímetro aqui no ponto de fuga e aqui na ponta e vou marcar 60 centímetros. E agora vamos trabalhar com a régua. Agora é só eu completar aqui Vou completar, certo? Vou trazer aqui para baixo. Aqui eu já perco a medida do fundo, certo? Por quê? Porque eu tenho que obrigatoriamente encontrar na projeção aqui, ó, trazendo para o ponto de fuga. Tá ok? Então, ó, eu vou encontrar aqui. Tá vendo o que eu falei, ó? Vamos colocar a régua no fundo.
Então, ó, eu tenho 70 centímetros aqui no fundo e aqui na frente, ó, eu já tenho 90, porque o desenho ele abre, tá? A perspectiva ela abre. Então, agora é só eu trazer essa ponta na horizontal certinho, ó. E aí eu encontro. Lembrando, gente, que aqui eu vou ter uma pedra. Então eu já devia ter considerado essa pedra, né? Para ficar bonito, para não ter muito risco o meu desenho. Mas eu fiz assim a projeção só do armário, que é o nosso foco, tá? Para você entender como eu estou puxando a medida da parede para trazer para frente. Então não se preocupa com a pedra agora, tá? Então vamos trabalhar com a modulação. Então agora o que nós vamos fazer? Ó, eu marquei no fundo, tá vendo? Ó, cada peça e eu vou trazer essa marcação para frente. Eu não preciso riscar. Então eu só paro a régua aqui, ó, no ponto que eu marquei, certo? E marco aqui na frente. E eu faço isso para cada marcação, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui que nós não vamos ver no nosso desenho. Beleza, pessoal? Então eu apaguei as linhas do fundo, né, de dentro. E agora eu vou fazer as marcações aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, essa peça aqui é aberta. Então, por ela ser aberta, ela vai mostrar aqui espessura, né, da madeira. Então, como a gente está fazendo uma perspectiva, vamos caprichar, né? Deixar aquela perspectiva bem bonita. Vou virar aqui para ficar melhor para mim. Beleza, pessoal? Olha que bacana, ó. Vou virar de novo o desenho e vou fazer aqui, tá? Então, agora, a partir daqui, ó, eu trago para o ponto de fuga. Ó, eu tenho a marcação aqui da linha do fundo ainda. Ó. Então a linha do fundo dos balcões eu apaguei, mas está visível ainda para mim. Então esse risco ele tem que encostar na linha do fundo, obviamente. Então o meu encostou aqui, ó. Eu subo e fecho aqui. Olha que bacana, gente. A perspectiva é top, é show de bola, né? Toalheiro, depois eu faço o ferrinho dele, o tecido, para ficar legal. Agora vamos dividir aqui a peça no meio. Então, para dividir, eu já posso dividir na régua. É só achar o meio, ó. Já dividi aqui também as gavetas, tá? Os dois gaveteiros. E aqui já achei o meio, é só dividir aqui as duas portas, ó. Então, nós praticamente já fizemos a modulação em perspectiva, tá? Ó, aqui eu tenho a vista frontal ortogonal com as medidas, altura, distância do chão, e aqui eu tenho a perspectiva dessa modulação. E aqui a planta baixa, né? Planta baixa, vista frontal e perspectiva. Agora vamos dar um talento nessa perspectiva, pro puxador, fazer a pedra, né? Fazer o acabamento aqui na lateral, beleza? Então bora lá. Eu passei um pouquinho aqui das laterais a pedra, tá vendo? Isso aqui representa que a pedra é mais profunda, tá? Que ela tá vindo para frente. Então, a nossa modulação tem 60, essa pedra aqui ela deve ter uns 63. OK? Então, olha que top, galera. Agora a nossa perspectiva, né? Olha como o desenho fica bacana. Assim eu mando para marcenaria, certo? Com as medidas, larguras, altura e tudo mais. E assim eu apresento para o cliente e também mando para a marcenaria, para ela ver na perspectiva, né, até para o montador também, ver alguns detalhes mais interessantes na perspectiva, juntamente com esse projetinho. Então, aqui em duas folhas eu já tenho um projeto para fabricação e montagem. Beleza? Então, assim nós terminamos a nossa aula de hoje.
E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. E se tiver dúvida, deixa nos comentários para que eu possa responder assim que eu ver, ok? Não esqueça de deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, te convido a fazer a sua inscrição para você não perder as nossas videoaulas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.